Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E chegamos à aula 4 do nosso projeto de Páscoa. E se você não assistiu as primeiras aulas, eu vou deixar os links aqui na descrição para que você assista, pois alguns processos aqui já vão estar bem adiantados, tá certo? E todas as informações para que vocês possam adquirir a apostila de vocês vão estar também aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like do vídeo e ativar as notificações. Essa é a forma que você tem de nos apoiar aqui para que a gente consiga manter o canal ativo para vocês. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades que vão vir por aqui, conheça as nossas redes sociais e nos acompanhe por lá também, porque por lá eu conto todas as novidades para vocês. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Vamos começar a montagem pelo corpo do coelhinho. Então eu vou começar fixando aqui a barriguinha dele com um pinguinho de cola de silicone fria. E depois eu vou fazer aqui a aplicação com ponto palito, igual eu fiz na bochechinha lá da aula 3 do nosso coelho perninha. Então agora eu vou preparar aqui o velcro. Eu vou aplicar um pouco de cola de silicone fria ali, ó, na parte que vai ter contato com o corpinho do coelho. Vou fixar e vou esperar essa cola secar um pouquinho. Em seguida, eu vou passar uma costurinha aqui, tá certo? Aqui eu tô fazendo ponto alinhavo, mas pode ser o ponto palito, ponto caseado. Eu não gosto, gente, de trabalhar com velcro só colado, porque até hoje, todas as colas que eu testei, eu consegui arrancar, tá? Até com uma certa facilidade, então eu prefiro sempre passar a costura. E aqui eu vou manter a outra parte fixa para não perder, tá bom? E depois de aplicar o velcro na parte de trás e a barriguinha na parte da frente, eu vou fazer o recheio da peça. Aqui eu estou utilizando a manta. Aqui eu utilizei só um pouquinho mesmo da cola de silicone fria para ajudar a fixar ali na manta. E aí eu vou recortar esse excesso e vou juntar as duas peças para fazer o ponto caseado em volta. Lembrando que todos os pontinhos que eu uso aqui eu já ensinei no canal, vou deixar a playlist aqui na descrição. E as outras partes vão seguir essa mesma montagem aí, tá? Com a manta na parte de dentro e o velcro na parte de trás para poder montar o quebra-cabeça. O roxinho eu bordei todo com ponto atrás, igual vimos na aula do coelho perninha, e o nariz aqui, ao invés de só colar, eu apliquei também igual as bochechas. As nuvens também seguem o mesmo padrãozinho e nós vamos ter o sol, que vai ter essas duas partes que eu também apliquei a manta. A parte laranja vocês podem fazer ela somente dublada, se vocês preferirem. Então, aqui eu vou seguir agora só colando mesmo essa parte amarela na laranja. Aqui eu caprichei na cola, só cuidado aí para não vazar. E vamos fixar aqui até a cola secar totalmente. Vamos seguir aqui, então, agora com as outras peças. A parte da terra, né, que vai fazer ali a plantação das cenouras, é só recortar aí 2 vezes no feltro marrom. A confecção das cenourinhas é bem simples, ó. Eu também já fiz o recheio aqui com a manta. Vou juntar. Aqui eu vou encaixar, ó, as 2 folhinhas na parte de dentro. Nós vamos costurar junto com a cenoura. Essa vai ser a diferença aí da cenourinha que nós fizemos na aula 3, tá bom? Então, aqui você vai dar início ao seu ponto caseado e quando chegar ali na parte da folhinha, nós vamos fazer o caseado aí de união entre partes. Se você tiver qualquer dúvida nesse ou outros pontinhos, eu já ensinei aqui no canal e eu sempre deixo a playlist com esses pontinhos de costura na descrição dos vídeos para vocês, então é só acessar. Mas é um pontinho bem simples, como vocês podem ver aí no vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui todo o contorno com ponto caseado e vou fazer as marcações daqui dessas linhas, igual eu fiz lá na aula 3 do nosso coelho perninha. A montagem da cestinha segue o mesmo esquema que eu ensinei lá na aula 1 da boneca Júlia. E aqui na parte de cima, nós vamos ter um acabamento igual o que nós fizemos lá no tênis, tá? Do bonequinho João. Então, é uma tirinha de feltro que eu dobrei ao meio e colei, fiz o acabamento com a chama do isqueiro e nós vamos colar aí na parte de cima da cestinha, bem simples. Agora, vamos para a montagem da base. Então, aqui, ó, eu risquei no tecido, né, o tamanho da base, já risquei com a caneta fantasminha e fiz a aplicação da termolina leitosa. Aqui eu achei a termolina para comprar, então eu tô utilizando essa pronta. Mas vocês podem utilizar aquela que eu ensinei lá na nossa aula 1, tá? A caseira. E depois de secar, é só recortar em cima do risco. A parte interna vai ser dividida nessa parte inteira, que eu cortei aqui no feltro nude, mas pode ser o feltro branco, tá? Tem que ser uma base aí bem clarinha.
E vamos ter aqui também essas duas partes, uma azul para representar o céu e uma verde para representar aí o gramado, tá? Então, comece aí alinhando as partes, né? Que são essas partes divididas na base mais clara. Coloque aí grampinhos em volta para não sair do lugar. E aqui eu vou costurar o meio com o ponto palito. Então, gente, aqui eu vou fazer toda a costura ali da parte do feltro verde e depois eu faço toda essa costura também no feltro azul, tá? Aqui eu não emendei a costura para prender os dois de uma vez, porque o acabamento ele fica mais bonito dessa outra forma. Ele vai ficar assim, ó, bem costuradinho, bem bonitinho. E eu vou seguir aqui agora utilizando o molde aí das peças menores para poder marcar a posição do quebra-cabeça. Então, depois aí de posicionar os moldes, achar a posição certinha, é só fazer a marcação de tudo com a caneta fantasminha, tá bom? Então, você coloca aí todas as pecinhas e vá fazendo essa marcação de tudo aí já do cenário. Então, depois de tudo riscadinho, vamos agora para a parte do bordado. Aqui eu estou utilizando uma linha mais grossinha na cor laranja para dar um destaque. E eu vou fazer aqui a marcação com um pontinho alinhavo, tá, gente? É um pontinho mais rápido de fazer. Quem tem máquina de costura, quiser fazer esse processo aí na máquina de costura também dá para fazer. Aqui a ideia é só mesmo fazer uma marcação para orientar a criança aí na hora dela montar as pecinhas no tabuleiro. E eu faço sempre com uma cor de destaque aí, bem alegre, para ficar bem bonito. E depois de finalizar aqui o bordado com pontinho atrás, vamos fixar agora o velcro das outras peças na base. Então, para posicionar, gente, eu deixo o velcro colado ali na peça do quebra-cabeça, passo um pouquinho de cola, espero secar, retiro a peça do lugar e costuro, tá bom? Dessa forma ele vai ficar bem certinho aí o encaixe, ó. Então, costurei todos os velcros aqui de todas as pecinhas e já comecei a costurar também ali a primeira terrinha. A terra é bem simples de aplicar, vocês só vão posicionar, passar o ponto alinhavo ali em volta e depois passar uma costurinha com ponto alinhavo no meio. Vamos agora fazer o fecho, tá? Do nosso quebra-cabeça, então aqui eu já apliquei o velcro. Eu vou colar aqui as duas partes utilizando a cola de silicone fria. E em seguida, eu vou fazer o ponto caseado aí em toda a volta da peça, tá bom? E vamos aplicar o velcro ali do outro lado do tecido, também é bem simples. Então, para medir aí a posição do velcro no tecido, eu encaixei a base, alinhei tudo bem certinho. Depois eu peguei ali o meu molde, aqui eu fiz uma marcação no meu molde aproximadamente ali 1 centímetro, mas aí eu deixei livre, tá? Porque se você quiser fazer essa abinha maior ou menor, fica a critério de vocês. Então, encaixei ela ali, ó, por dentro das duas partes, dobrei e dobrei ela novamente, para eu saber ali mais ou menos a altura do velcro, para na hora de costurar tá bem certinho, tá bom? Agora, nós vamos juntar, né, alinhar as partes. Aqui eu coloquei alguns alfinetinhos, ó, para ajudar ali a fixar. Vou posicionar a minha abinha assim, ó, para ficar bem certinho o fechamento. Depois, eu encaixo a abinha ali, ó, para a parte de dentro da nossa base, que eu vou usar um pouquinho de cola de silicone só para ajudar a segurar ela ali no lugar, tá bom? Então, joga ela para dentro. E antes aqui de iniciar a costurinha, mesmo com a colinha ali, eu vou prender essa abinha com 2 grampinhos ali na lateral para ela ficar bem certinha, tá? Em seguida, é só fazer o pontinho caseado aí em volta e quando chegar na abinha, nós vamos fazer aquele mesmo pontinho que nós fizemos lá na cenourinha. Só lembrando, gente, que todos os pontinhos que eu uso nas aulas eu já ensinei aqui no canal e a playlist com esses pontos, eles ficam sempre aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, a base do nosso quebra-cabeça está aqui, ó, prontinha. Agora, vamos para os acabamentos. Eu vou passar a minha peça, então lembrando, gente, tomem sempre cuidado com o ferro de passar, tá? E eu passei também as outras pecinhas do quebra-cabeça. Aqui eu vou usar a termolina leitosa para tratar as peças, mas você pode usar a misturinha de cola PVA branca com água. Se for usar a misturinha, eu indico a medida de 1 de cola PVA branca para 1 de água, que é para as peças ficarem bem durinhas. Para a aplicação, eu molho aqui uma esponjinha, tiro o excesso da termolina e vou dando batidinhas na peça, ó. Ela vai ficar assim manchadinha, mas depois que ela secar, a termolina some.
Aqui eu trouxe uma sugestão, gente, de estojo para vocês, para guardar o quebra-cabeça. Então, eu fiz o risco no tecido, deixando uma margem de costura de aproximadamente 1,5 cm. Depois, eu cortei um outro pedaço de tecido no mesmo tamanho e recortei aqui um tecido de outra cor para o bolsinho. Eu optei, gente, por fazer o bolsinho simples, sem o tecido na parte de dentro, mas se vocês quiserem fazer ele duplo, pode fazer, tá? Aqui eu vou fazer uma bainha, tá? Dobrando aproximadamente ali a bainha de 1 cm e vou colar aqui utilizando a cola pano. Essa cola, gente, ela é resistente à lavagem, então quando forem comprar, se atentem a isso e cuidado que essa colinha também ela mancha bastante a base de corte, tá certo? Ao invés de colar, você também pode passar uma costurinha aí sem problemas. Agora aqui, então, eu vou ver a altura do bolsinho, tá? Procura cortar a largura aí do mesmo tamanho que você fez a base. Aqui eu só não cortei porque o meu tecido laranja, ele tinha acabado, então eu usei um retalhinho. Então, aqui agora eu também vou ajustar o velcro para poder fazer a costura. E aí, vocês vão fazer dessa forma, ó. Vão ver a altura, coloque ali a base do quebra-cabeça para ver a altura que vocês querem. Faz um vinco ali na parte de cima para manter essa dobradura. E depois, passe a cola ali na outra parte do velcro e faça a costurinha aí, como a gente tem feito em todas as peças, tá bom? Então, aqui já tá tudo costuradinho. E aqui no bolsinho, ó, eu vou recortar um coração à mão livre mesmo, só para dar acabamento a essa costura, ela não ficar aparente ali na parte de trás do tecido. Aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria mesmo para poder fazer essa aplicação. Agora sim, vamos para a montagem aqui da nossa bolsinha. Então, eu vou posicionar ali o bolso, alinhando bem, vou posicionar a outra parte que está com risco. Alfinete a sua peça para facilitar aí na hora da costura. E para a costura à mão, eu vou indicar aqui o pontinho atrás para vocês, tá? Aqui a gente vai seguir a mesma linha de costura que nós fizemos lá no lacinho da bonequinha Júlia na aula 1, tá? Vamos fazer, inclusive, aquela questão ali dos cantinhos que eu expliquei lá na aula 1, para a linha não aparecer aí na hora de desvirar a peça. E faça os seus pontinhos de preferência bem pequenininhos, que é para essa costura ela ficar bem bonita. Então, aqui, gente, eu retirei o excesso, ó, da margem de costura, cortei ali os cantinhos e deixei uma sobrinha ali na abertura para fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu vou seguir desvirando a peça, como é uma peça grandinha e não tem muito recheio, é bem simples de desvirar. E aqui eu gosto de usar o cabinho de um pincel para abrir bem essa costura e deixar ela bem certinha. E depois de desvirar toda a peça, eu vou alinhar aquela sobrinha ali para dentro, ó, e vou fazer aqui o fechamento com um pontinho invisível. Lá na aula 1, a gente utilizou bastante o pontinho invisível. Quem assistiu a aula 1 aí, com certeza não vai ter dúvida. Mas é um pontinho bem simples. Então, eu pego um pouquinho do tecido de cima, um pouquinho do tecido de baixo, vou fazendo os pontinhos e depois puxando a linha. E depois eu faço 2 pontinhos de arremate bem ali entre os 2 tecidos para ficar bem discreto e passo com a agulha um pouquinho mais à frente e corto a linha. E aqui, como eu deixei a abertura para desvirar na parte de baixo, tem mais camadas de tecido, pode acontecer da parte de dentro ela ficar abertinha. Mas aí é só você juntar e fazer o mesmo procedimento com pontinho invisível. Com isso, finalizamos a bolsinha. Então, aqui, ó, é só finalizar com ferro de passar para ela ficar bem esticadinha, bem bonitinha. E o nosso quebra-cabeça vai estar pronto. Olha como fica bem legal, tudo guardadinho dentro dessa bolsinha bem linda. Para agregar mais valor à sua peça, você pode personalizar essa bolsinha, incluindo aí o nome da criança. Então, fica aí uma linda opção de presente de Páscoa para as crianças que ainda não podem comer chocolate, ou porque não estão na idade, ou porque ainda estão muito novas. É um brinquedo aí bem lúdico, bem bonito, e você pode fazer com as características e cores aí que a sua cliente preferir. E concluímos, gente, a nossa 4ª aula do projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essa peça bem fofurenta e linda por aí. Se fizer, não esqueça de me marcar nas minhas redes sociais, pois eu amo ver o trabalho de vocês, tá certo? Muito obrigada pela sua presença e nós nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!